Eu preciso que o paciente entenda por que ele está fazendo o que ele está fazendo. É simples assim. Enquanto isso não for uma prioridade para ele, não vai haver mudança. Se você perguntar para mim, Camila, quantas vezes você treinou semana passada? E eu falar que eu não treinei nenhuma, você concorda que o treino não é uma prioridade para mim? Concordo. Tempo é total prioridade. Sim. Total prioridade. Porque, assim, apesar de eu ter a vida extremamente corrida e tudo mais, o treino é uma prioridade pra mim. Eu fecho 1 hora e meia da minha agenda de pelo menos 4 vezes na semana. Pode ser o Papa que me ligue e fale: preciso de você 3 da tarde na terça-feira. Eu não vou. Aí a gente vem na disciplina. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. E, cara, hoje eu tô com uma das pessoas que mais entende sobre esse assunto que a gente vai falar aqui, que eu conheço, tá? Que eu conheço poucas pessoas desse ramo também. Brincadeira. Bom, já antes de a gente começar esse papo, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo. E aqui na descrição vai estar o link de todas as minhas redes sociais, do TikTok, do Instagram. Inclusive, vai lá no @Eu Odeio Meu Trabalho no Instagram, que você vai ver todos os cortes que acontecem aqui. E também vou deixar os contatos da nossa convidada, para você também conhecer mais o trabalho dela. Então, seja bem-vinda, Camila. Você tá boa? Obrigada. Eu tô bem. E você? Eu tô bem. Um prazer ter você aqui, já que você tem uma agenda muito difícil. Você não responde o WhatsApp, você não marca café mais com a gente, então tá tudo bem. Tá difícil, mas eu tô feliz por estar difícil. Sinal que eu tô trabalhando muito. Exatamente. Não tá tendo tempo pra firula, Não é só trabalho. É só trabalho. Bom, então já que a gente tá falando de trabalho, você não odeia teu trabalho, já quero deixar Não, claro isso, né? Eu amo meu trabalho. As pessoas têm um preconceito de vir no meu podcast por conta do nome. Eu falo, não, gente, não é assim. Vamos lá. Mas tem partes do meu trabalho que eu não gosto muito, não. Eu já tô nos 60%, já que eu não gosto. Tô brincando. Não, eu só os pedaços, assim, mas na grande maioria do tempo eu tô feliz com o que eu tô porque fazendo. eu acho que, assim, não sei se seja esse o motivo, mas a gente lidar com pessoas e às vezes é muito volátil. Não é uma regra, né? De, aquela pessoa vai se comportar assim, assim, assim. Não é uma regra, infelizmente. Mas eu acho que essa é a parte legal também. A parte boa é essa? Nossa, pra eu mim acho não. que é uma faca de 2 gumes. Sim, porque isso faz com que você saia literalmente da sua zona de conforto, né? Que é um termo aí tão usado agora. Porque senão você trataria todo mundo da mesma forma, né? E aí seria blasé, né? Aí seria muito chato. Sim, verdade. Não, assim, eu brinco, né? Que eu odeio pessoas, mas não gosto de pessoas. Eu não gosto de gente folgada e gente sem noção. Isso eu não gosto. Então somos dois. Isso eu não gosto mesmo. Mas assim, vamos lá. Primeiro eu quero falar de ti. Tá. Então a primeira pergunta que eu começo sempre é clichê, mas vai dar muito sentido pro papo, que é quem é a Camila. Bom, a Camila é uma nutricionista e gastrônoma. Eu sempre gostei muito da área da saúde, desde sempre. Minha mãe é da área da saúde. E aí eu brinco que a nutrição me escolheu, não fui eu que escolhi a nutrição, porque no começo eu queria medicina, aí acabei desistindo, aí fiz 1 ano de biomedicina, aí não me encontrei, porque na época a biomedicina era muito voltada à parte laboratorial. Então, a gente tinha pouco contato com o paciente. E, apesar de tudo isso que você falou, eu gosto de ter contato com o paciente. Não nem sempre é fácil, nem motivador. Às vezes é desmotivador. Sim. Mas eu gosto disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de entender o contexto todo do tratamento. E não só ser uma prescritora de cardápio. E a nutrição me escolheu porque a vida inteira eu fui atleta amadora. Então, fui bailarina, lutei taekwondo, depois fui fisiculturista, enfim, passei... Multifacetada, né? Nossa, eu tenho preguiça só de ouvir ela falando tudo isso. Eu acho que a única coisa que eu fiz na minha vida foi jogar bola e fiz Kung Fu, só. Então, foi uma coisa que, não sei, nasceu comigo, porque eu comecei a fazer balé com 3 anos. E aí, eu nunca parei. Eu parei para poder estudar mais, porque na verdade... Eu sou uma pessoa um pouco competitiva, né? Você que já me conhece um pouco, você sabe. Então, assim, eu vou galgando as coisas e eu quero mais. E aí eu comecei no balé clássico, depois eu fui pro jazz, depois pro contemporâneo, moderno. E aí, quando eu vi, eu dançava, sei lá, 5, 6 horas por semana. Caramba. E aí, quando eu comecei a prestar vestibular, eu não
tinha esse tempo hábil. Então, foi aí que eu fui pra musculação. Aí chegou na musculação. Foi pro fisiculturismo. Alguém me descobriu e falou: olha, você tem um perfil e tal. Você não quer tentar? Que, no caso, foi uma nutricionista que eu ia. E eu sempre fui na nutricionista. Mesmo antes de saber que eu ia ser nutricionista. Tá. Por isso que eu falo que a nutrição me escolheu. Me escolheu porque eu sempre tive que cuidar do meu hábito alimentar por conta do esporte, né? Então, a bailarina, ela precisa ser leve para ela poder saltar. Aí, quando eu lutava taekwondo, a gente luta por categoria de peso. Então, se você não se enquadra dentro daquele peso, você cai ou sobe de categoria. E isso pode te prejudicar ou não. E no fisiculturismo, mais ainda, né? Você depende integralmente da sua dieta. Sim. Então, meio que ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Assim. Tá, eu quero saber de você, o que te atrai no esporte? Por que você gosta tanto disso? Você sai de um, vai para outro e se empenha. Por quê? E o que te atrai? Então, eu acho que o esporte, ele te ensina muito como viver de forma mais plena na vida, assim. De forma muito geral. Então, vou tentar me fazer clara. Como eu fui inserida muito cedo, eu meio que não sei mais o que é viver sem fazer um esporte. Tá. Eu fui inserida com 3 anos, então, assim... Caramba. Não sei. Você era pequenininha. Menor do que eu já sou. Mas, assim, eu não sei o que é viver sem fazer um exercício físico, né? Eu fui inserida muito cedo, então isso já faz parte do meu cotidiano. Mas o esporte, o que eu mais gosto dele é que ele te ensina muita disciplina e resiliência, né? Ele tem fundamentos que eu acho que também são princípios familiares de dentro da minha casa que se combinaram muito. Então, eu meio que me senti em casa mesmo, dentro das academias, indiferente do que eu estava fazendo. Porque, no fundo, os princípios do esporte é sempre o mesmo. Então, você tem que ser disciplinada, gostar do processo. Foi o que a gente estava falando antes, né? Vencer, todo mundo quer, mas nem todo mundo está disposto a passar pelo processo que precisa ser ultrapassado para você vencer. Isso acontecia muito, eu percebi muito isso na parte do fisiculturismo. Porque, assim, no balé também, em todos os esportes. Então, por exemplo, no balé, eu queria muito ser solista, que é um papel de destaque. Tá. Para você ser solista, você não pode treinar 1 hora. Então, você tem que ficar mais. Só que quem está disposto a ficar mais? Mas todo mundo quer ser solista. Entendi. É isso, entende? Então, o esporte te ensina isso, que é assim, se você só fizer o básico, você vai ser um atleta medíocre. Medíocre da forma mediana. Sim. Né? Se você quer ser grande, você tem que treinar mais. Mais. E se você cair, se você machucar, se você não estiver bem, isso não importa. O que importa é que você tem que cumprir aquele processo. E isso me ajuda muito na minha vida em todos os sentidos. Afetivo, profissional. Então, se você quer chegar num outro ponto, o famoso do ponto A ao ponto B, você tem que galgar certas coisas indiferente da sua motivação. E eu acho que esse é o grande lance, assim, que é o que eu trabalho muito na minha profissão. Nem todo dia eu tô com vontade de fazer dieta. Nem todo dia eu tô morrendo de vontade de comer uma salada. Mas o que precisa ser feito para eu chegar onde eu quero? O esporte te ensina isso. Então, não importa se você tá com 30 bolhas no pé e você é uma bailarina. Se você quer ser solista, você vai colocar a sapatilha de ponta, vai subir em cima da bolha e... Entendeu? Vai pra cima. E vai pra cima. Eu entendo muito isso. Quando a gente quer algo, realmente, de fato, eu falo isso até pelo início do Avocado e até hoje, construindo o Avocado, o quanto a gente se dedica, o quanto a gente vai atrás, só que para algumas outras áreas da vida a gente não é tão assim regrado. Sim. Tudo na vida são prioridades. Perfeito. Como é que você lida
dentro do consultório, porque assim, nem todos os seus pacientes são igual você, têm esse mesmo pensamento que você. E eu sei que você é uma pessoa muito competitiva, que nem você falou, de fato, e você, assim, pelo que eu vejo, aí você pode me corrigir se eu estiver errado, você quer muito também para as pessoas. Sim. Você quer que ela se desenvolva, você quer que ela vá... Então você fornece de tudo para que elas tenham um resultado, e elas não têm. Como é que você lida com isso em você e no consultório? Terapia. Ponto-chave. Psicóloga. Não, na verdade, é interessante você me perguntar isso, porque no começo, quando eu comecei a clinicar, eu tive um real problema com isso. Porque é bem isso mesmo. Apesar de eu ser competitiva, eu acho que a minha competição maior é minha comigo mesma. Eu nunca... Eu sempre tive muita admiração pelas pessoas que eu enxergava que estavam num nível superior ao meu, sendo a bailarina, o professor de taekwondo, ou a minha nutricionista, que na época era atleta de fisiculturismo e me olhou. Então, assim, eu nunca tive um olhar invejoso. Eu sempre tive um olhar de admiração do tipo, o que essas pessoas estão fazendo que eu não estou fazendo e elas chegaram lá onde eu quero? Então, e aí eu começo a transferir isso para as pessoas que eu gosto. E, querendo ou não, eu gosto dos meus pacientes. Então, assim, eu tento proporcionar tudo que eu posso, todas as ferramentas que eu posso para eles evoluírem. Porque eu entendo que a minha missão é ajudar a dor deles, né? E, na verdade, não é porque eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, não. Mas eu me sinto uma super-herói quando... eu tenho um retorno, um feedback do paciente falando assim, principalmente das mulheres, né? Falando, olha, eu não colocava uma saia há 1 ano e agora eu tô colocando. Eu tô muito feliz. E essa pessoa chora na minha frente. Eu falo, nossa! Atingi meu ápice. É isso, entendeu? Eu me sinto uma super heroína, assim, com poderes especiais, entende? Ou quando falam, olha, minha vida... né, com meu marido tava péssima, a gente não tinha mais intimidade, porque eu tava me sentindo muito mal com o meu corpo e tal. E agora eu retomei, meu casamento tá melhor. Eu falo, meu Deus. Que legal. É isso, entende? Ou quando a pessoa vem com um exame de sangue muito horroroso e morrendo de medo de acontecer alguma coisa, porque o pai morreu infartado, porque a mãe teve câncer. E aí a gente vai e trabalha e volta e fala, nossa... Sabe? Isso pra mim é demais, assim. Então, no começo foi muito difícil quando o paciente não estava empenhado. Ou não te dava uma resposta adequada. Porque eu achava que a culpa era minha. Entendi. Né? Até por ser muito competitiva, eu sempre tive um juiz interno muito rígido. É isso que a minha psicóloga me fala. Que o meu juiz interno é muito rígido. Então, eu me cobro demais. Mas eu acho que todo mundo do esporte e todo mundo que é um pouco obcecado por alguma coisa é assim. Né? Eu tenho um julgamento interno, assim, bem rígido. E é por isso que a gente consegue alcançar certas coisas que a maioria não consegue. Porque a gente fica obcecado e muito focado. E aí eu comecei a fazer terapia 2 vezes na semana. Por conta disso. Por conta disso, porque uma vez na semana eu tratava de mim e uma vez na semana eu tratava do consultório. Do profissional. Do profissional. Pessoal, profissional. Porque acaba que você recebe, né, muita carga emocional como um psicólogo, só que a diferença é que o assunto é sempre o mesmo, né? Sim. É sempre alimentação. Mas você recebe toda essa carga emocional. Ai, porque o meu marido, ai, porque minha esposa, ai, porque eu tô tentando engravidar, não consigo. Então, meu pai morreu infartado e agora eu preciso me cuidar. Então, assim, é uma coisa bem densa para você lidar. Não é simplesmente, então, vamos lá, o que você come? Olha, isso está errado, agora você vai comer assim. Não é bem assim. É uma visão mais geral que você tem a respeito do paciente, não só uma reeducação alimentar. Sim, com certeza não. Tanto que brincam, né? Me chamam de psiconutri. Mas não é isso. Apesar de eu amar os psicólogos e os psiquiatras, estudar muito sobre isso, eu sei o meu lugar. Acontece que eu fiz? Eu fui buscar especializações que me ensinassem a lidar com esse tipo de tratamento, que é a nutrição comportamental, que de fato tem um pé na psicologia. A gente tem aula com psicólogos e etc.,
para conseguir entender essa parte comportamental da alimentação e poder promover mais saúde. Que é isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Isso. E eu queria que você explicasse um pouquinho do que é, numa forma geral, o que é essa nutrição comportamental. Tá. A nutrição comportamental, como o nome mesmo já diz, ela trata muito do comportamento alimentar desse paciente. Então, a gente tenta entender todo o contexto de vida, histórico de vida desse paciente, para entender qual que é a relação dele com a comida. Então, se você vai no psicólogo porque a sua relação com o seu pai é péssima e você precisa tratar disso, a gente vai tratar na nutrição comportamental o porquê que o seu relacionamento com a comida não tá favorável. Seja porque você come muito mal, seja porque você come excessivamente bem e não consegue comer mal, porque isso também é um problema, né? Tem várias síndromes, tipo vigorexia e outras coisas, por incrível que pareça, com pessoas que ficam extremamente condicionadas a só comer saudável, e isso gera uma disfunção social. Caramba. Então, é o que a gente fala, né? O equilíbrio, que é o mais difícil, é sempre o melhor caminho. Sim. Então, mesmo que você esteja comendo saudável, tem gente que perde toda essa parte social, que é o que a psicologia analisa, né? Quando você tem uma disfunção social, acaba gerando um problema. E elas não saem, elas começam a perder o vínculo familiar, porque elas não conseguem comer nada que não seja exatamente o que está prescrito ou o extremamente saudável. Se torna a pessoa que as outras pessoas denominam como a chata do rolê. Ou tipo, aí acaba, vai fazer um churrasco, não vou comer isso porque não tá na minha dieta. O problema não é a pessoa não comer. O problema é a pessoa não ir ao churrasco porque lá não tem nada que ela coma. Ah, tá. Porque até aí existem inúmeras possibilidades, né? Porque, por exemplo, eu não como carne vermelha. Okay. Se você me chamar para um churrasco, eu vou. Eu vou comer o pão, eu vou comer o vinagrete, eu vou comer o arroz, eu vou comer uma tulipinha de frango, eu vou comer um queijinho coalho. A carne eu não vou comer. Meu churrasco você não vai, porque não tem frango. Ah, você vai ter que comprar pra mim. Tô brincando. Mas o problema é que essas pessoas, elas deixam de ir porque lá não vai ter algo porque lá não vai ter algo que elas possam comer. E aí acaba tendo essa disfunção social. Exato. Se afastando das pessoas. Exato. Entendi. Bom, vamos lá. Já que a gente está falando dessa relação com a comida e tudo mais, e a gente está falando de trabalho, existem alimentos que favorecem o desempenho ou também que favorecem o não desempenho da pessoa no seu dia a dia, nas suas atividades? Sim, existe. É o seguinte... Primeiro que assim, uma pessoa má nutrida, isso não quer dizer que ela seja gorda ou magra, a gente está falando de nutriente, ela não vai ter a parte cognitiva tão bem exposta quanto ela poderia, tá? Então, por exemplo, eu tratei um paciente que a base alimentar dele era praticamente só carboidrato, tá? Então, ele come pão com mel de manhã, leite com Toddy, na hora do almoço arroz e carne, e à noite mais pão com mel, leite e Toddy. Gostoso. Gostoso. E ele está prestando vestibular. A parte cognitiva dele está extremamente prejudicada, porque o cérebro, quando você estuda a parte de tecidual do cérebro mesmo, o que ele se alimenta, o que o cérebro precisa para ter energia, para funcionar bem, para os seus neurônios terem uma potência máxima aí de atividade, tá muito pobre essa dieta. Então, quanto melhor você se alimentar, de fato, melhor a sua parte cognitiva vai funcionar e, consequentemente, você vai trabalhar melhor. Quem tem uma dieta riquíssima em carboidratos simples, tipo esse paciente, o tempo todo a insulina dele vai estar ativa. E aí, todos aqui vão concordar que depois que a gente come, principalmente uma comida de rápida absorção, o que acontece depois? Fome, né? Sono. Ah, sono. Dá aquele bode, né? Então, você imagina, como que você vai ficar 8 horas ativo, concentrado, comendo só carboidrato simples? Que essa insulina toda hora, tum, tum, tum. Entende? Vai ficar sonolento pra caramba. Então, seu nível... Consequentemente, a atividade vai baixar, Exato. O foco vai acabar e o desempenho vai ficar lá embaixo. Isso. Perfeito. Caramba.
E aí a gente pode viajar aqui e falar de 1000 coisas. Por exemplo, pessoas que se alimentam muito de comida pronta, fast food, né? Praticamente tudo que come é desembalado, não descascado. Essa pessoa vai ter um nível pró-inflamatório muito alto, né? Então, o organismo dela vai estar sempre muito inflamado. Então, a parte imunológica vai estar sempre trabalhando ali no máximo. Isso também baixa a produtividade, tanto cerebral quanto física dessa pessoa. Então, logo ela se cansa, a sensação de fadiga é maior. Enfim, várias coisas. Até o fato dela, a parte até linfática dela tá prejudicada pelos todos os fatores inflamatórios. E aí você não consegue ficar tanto tempo confortável na cadeira, porque pensa, se o seu sistema linfático não consegue empurrar a linfa para cima e fazer com que ela circule, logo você vai estar com dor na perna, vai estar com o tornozelo inchado e não sei o quê. E como que você trabalha com esse tipo de sensação? Em 4 horas de trabalho você já tá o quê? Querendo ir pra casa? Horrível, horrível. Caramba, que doideira. Aí tem mais ainda, tem inúmeras coisas. Por exemplo, todo esse fator pró-inflamatório, uma higiene do sono mal feita e tudo mais, que normalmente está sempre casado com esse tipo de comportamento alimentar, aí acabou, né? Porque privação de sono é, assim, de longe, o pior dos pilares que você pode, assim, se prejudicar de longe, sabe? Uhum. Eu sou nutricionista, eu defendo a alimentação saudável, mas antes de você comer bem, você tem que dormir bem. A gente é 100% dependente de um bom sono e as pessoas não se atentam a isso, ainda mais hoje em dia que a produtividade é tão imposta com tanta força, né? Sim. Então, você está dormindo 1 hora a mais, tem um japonês trabalhando na tua frente, né? Coisas do gênero. Sim, né? Você não está estudando, não. Gente, o descanso é muito importante para o corpo, para a parte metabólica, para a parte hormonal, para a parte cognitiva. É muito importante. Não, teve até um corte que viralizou aqui no podcast, que o convidado foi o Augusto Carminati. E ele fala sobre esse mito da produtividade e tal. E produtividade, para, assim, a grosso modo, não é você fazer muito, mas é você fazer pouco... Com qualidade. Com qualidade. Então, isso pra gente é produtividade. Pelo menos eu defino produtividade assim, não excesso. Sim. Mas tem essa neura de, tipo assim, você precisa fazer e tal, aquela coisa. Hoje em dia tá muito assim. Mas como você falou, questão do sono, mas uma pessoa também mal alimentada não vai ter um sono bom. Não. Não vai ter um sono adequado. Tipo, não, não sei, ela tá cheia, tá inflamado o corpo todo, a atividade cerebral tá num nível estranho, ela não vai conseguir ter um sono legal. Exato. Para começar uma melhora, uma reeducação alimentar é o mais adequado? É o mais adequado. O que eu percebo é que as pessoas, de fato, não sabem comer. Ponto 1. Ponto 2, de maior importância, é que elas não se atentam ao comer. Qual que é a diferença disso? É que é o seguinte, é o tal do comer consciente que a gente fala, né? Que é a parte de quem estuda mindful. É muito importante que várias outras culturas, na verdade, se atentam a isso, principalmente as culturas orientais, e a nossa ocidental meio que não está nem aí, né? Então, assim, o que acontece? Toda a parte de percepção de saciedade também, logicamente, é o cérebro que comanda, além dos hormônios do estômago, intestino e tudo mais. As pessoas, elas comem num automático tão grande que elas nem sabem o que estão comendo, quanto estão comendo, e simplesmente elas comem. Como se a gente fosse um celular que conecta no carregador, assim. Sabe? E isso prejudica muito essa noção de fome, saciedade e qualidade do que se está comendo, quantidade do que se está comendo. É tudo muito no automático. Então, se eu perguntar para você, Vitão, o que você comeu ontem? Você sabe me dizer tudo que você comeu ontem? Sei. Quer que eu falo? Eu posso falar. No almoço, eu fui pra uma churrascaria. Você não tomou café da manhã? Não, porque eu faço jejum intermitente. Tá. Aqui ontem foi um dia típico. Vou colocar um dia normal, tá, que é o que eu como. Porque ontem foi um dia típico, porque, tive uma reunião no almoço. Enfim, fui pra uma churrascaria, à noite fui pra um happy hour. Ou seja, não foi um dia típico, não é isso que acontece no dia a dia. Mas hoje, jejum intermitente, das 10 da noite até meio-dia. Almoço meio-dia.
as quantidades lá, arroz, feijão e uma carne, frango ou carne mesmo. 3 da tarde, um pão. Pão não. 3 da tarde, uma fruta e whey. 6 da tarde, um pão. E 8h30 da noite, 2 pães de janta. Tá. Que é com uma carne, um frango e tal. Essa é a minha dieta. O meu dia comum é esse. Eu sei pelo menos o que eu como porque tá na dieta porque aqui. você tem um acompanhamento. Tem um acompanhamento também? Perfeito. Tem um acompanhamento. Então, essa é a diferença. Porque quando eu tô em consulta e a paciente chega e eu pergunto, o que você comeu ontem? A maioria não consegue se lembrar. Você sabe, mas é uma curiosidade. Eu vou te falar porque quando eu comecei o acompanhamento, muita coisa mudou. Não só questão de alimentação. Mas eu tinha uma visão, e a gente entra nessa nutrição comportamental, eu tinha uma sensação que a comida era um momento que eu precisava parar para comer. E assim, é aquilo, eu vou comer, eu vou assistir uma televisão e tá tudo ali, eu preciso comer bastante, porque eu vou assistir um vídeo de meia hora, eu preciso estar comendo a meia hora para fazer valer aquilo ali. Eu era assim antes, muito assim. Hoje menos, porque hoje eu vejo como é pouco, pô, mas dá nem um vídeo de 2 minutos essa comida aqui. Deixa eu comer, depois eu assisto. Então, tipo assim, a alimentação passou a ser algo assim, faz parte da rotina e não mais aquele negócio assim, fiquei, sei lá, 6 horas sem comer, agora eu vou parar, meter um pratão de comida aqui e vou comer pra ficar saciado. Eu era assim antigamente. Hoje eu vejo a comida assim, pô, beleza, tem que almoçar? Vamos almoçar ali, pô, 5, a marmitinha. Coitado da minha marmita. 10 minutos, nem dá 10 minutos. Como rapidinho e tal, e na hora do lanche, pô, comer uma fruta. Então, tô trabalhando, como uma fruta e tal. Eu não tenho mais aquela sensação de, preciso agora parar para comer bem. E o comer bem que a gente fala não é saudável, é comer bem de muito. Então, eu tinha esse comportamento. Quando eu comecei por um acompanhamento, parece que até o dia ficou mais leve, também pouca comida, mas assim, ficou mais leve porque não tinha aquele momento de, vou comer aqui pra caramba agora. Você entende que você associou a comida a um estado de bem-estar? Ela virou uma troca? Sim. Ela virou um compensador? Sim. Porque a parte do nosso cérebro, tem uma parte do nosso cérebro que é nosso centro de recompensa. A gente usa muito ele, inclusive, com a comida. A gente usa muito ele com a comida e com várias outras coisas. E aí, quando você faz essa associação neural, e de fato ela existe, então, eles conseguiram já mapear isso dentro do cérebro, fazendo lá a encefalografia. Agora esqueci o nome do exame. Mas, enfim, é um exame que você consegue ver os neurôniozinhos lá, por onde eles vão caminhando no cérebro. Então, de fato, você associa a comida a essa recompensa, e aí toda vez que você tem algum momento desmotivador ou algum momento que te cause algum tipo de dor, rapidamente o seu cérebro associa aqui, coma que você vai se sentir melhor. Da mesma forma que um fumante sente um desconforto e o cérebro na hora fala, fuma que você vai se sentir melhor. Tá. Ou um alcoólatra que, pelo amor de Deus, eu não estou comparando comida com... Não é isso. Mas, de certa forma, na área... Comportamental. Comportamental. Na área do cérebro é essa associação que se faz. Entende? Tipo, uma frustração, vou comer. Frustração, vou fumar, ou vou usar... Eu vou beber. Sim. Né? Então, no momento que você faz esse caminho, aí você criou um problema. Porque a comida, ela é prazer, sim, ela é prazerosa. A gente entende esse impulso desde o primeiro dia que a gente nasce. Porque é assim que a gente tem o primeiro desconforto ao sair do útero, e aí o ar entra pelo nariz e dói, por isso que o neném chora também. Dói, porque tem uma expansão ali do pulmão. O que a gente faz? Coloca a criança onde? Pra comer, né? No peito. Coloca pra comer que tá com fome. Então, essa associação é uma associação extremamente primitiva e muito, muito inata nossa ali, né? Muito enraizada. Então, o bebê chora, o que faz? Peito. E isso vai. A criança tá chatinha, tá chorando, não sei o quê. Dá um mamar pra ela. A primeira opção sempre A primeira opção é sempre essa. Então, o seu cérebro vai entendendo que quando você tem um desconforto, o que você precisa? Comer. Eu, assim, né, fiz já um storytelling todo da minha vida aí, tá na internet já, mas por uma frustração amorosa eu comecei a comer compulsivamente. Tipo... É um compensador. Era pra caramba. Eu lembro que eu ia pra faculdade, comia 3 salgados, 6 da tarde,
ia jantar, sei lá, 10 da noite. A compulsão, ela tá muito ligada com a área afetiva mais para depressão, assim, né? A ansiedade também, mas nem todo ansioso come muito. Tem vários ansiosos que comem menos, porque eles estão tão agitados que eles não conseguem parar para comer. Não foi meu caso. Tem os dois lados, mas a parte depressiva, na minha prática, tá, gente? Não tô falando que é um dado científico, mas na minha prática, 80% come mais, né? E, assim, bem menos come menos, fica em inanição. Porque a sensação é exatamente essa. É de um vazio, é de uma falta, e aí você preenche com a comida. Literalmente. Literalmente. Cara, ó, eu na época, eu pesava 88, por aí, 85, 88 na época. Agora eu já bati os 140 já tranquilo. É que pelo tamanho, talvez as pessoas não percebam. Pô, toda vez porque que você eu é falo, muito alto. Eu falo assim, pô, você tem com 140. Eu tenho 140, não tem nem problema de falar disso. Mas foi assim, gradativo. Mas também tem a questão que, foi só por isso? Não, porque eu cheguei num estágio, tipo, na época eu bati 110, 115, e já conheci a minha esposa atual hoje, na época a gente namorava, e mesmo assim eu engordei. Porque aí, tipo assim, né? Não estou culpando a situação da frustração. Mas foi o gatilho. Mas foi um gatilho de um hábito que aí para qualquer coisa, que nem você falou, a pessoa, ela perdeu isso, ou a compensação era para essa parte. Então, ali foi um gatilho para criar um hábito. Tá? Não coloco a culpa naquilo ali, mas foi para criar um hábito. E para tirar esse hábito, a gente sabe que é muito difícil criar hábito e tirar hábitos. Exato. Ainda. E aí, voltando ao trabalho, que é o foco, você imagina o quão difícil é para uma pessoa compulsiva alimentar se concentrar no que está fazendo, sendo que o tempo todo o cérebro dela fica mandando ela comer. Por conta de N fatores da vida dela. E então, assim, por isso que quando você me perguntou, a alimentação afeta o desenvolvimento do trabalho? Muito. Muito. Porque o sobrepeso, a obesidade, ela não quer dizer que a pessoa está rica em nutrientes. Normalmente, pelo contrário. Quando eu falo assim, muitos obesos são desnutridos, a pessoa fala, você tá louca? Como que um obeso vai ser desnutrido? Porque desnutrição quer dizer falta de nutriente. Não quer dizer não é falta de peso. Né? As pessoas têm... elas não... É que eu sou muito xarope com essas coisas de palavreado e tudo mais. Mas se você for olhar a palavra, né? É igual assim, peso. Peso não quer dizer gordura. O quanto você pesa não quer dizer se você é gordo ou magro. Você tem que avaliar o contexto. Porque se eu pegar um fisiculturista de 140 quilos, a composição corporal dele não é a mesma que a sua. Sim. Então, mas o peso é o mesmo. Sim. Peso não quer dizer gordura. Perfeito. Então, tem todo esse ambiente aí para ser analisado. Então, você falou que uma pessoa com sobrepeso, ela pode ser desnutrida. E uma pessoa magra também pode ser desnutrida. Isso é independente de peso. Mas uma pessoa sobrepeso, ela pode ser saudável? Pode. Pode, assim, em questão nutricional, até que ponto, né? É que é o seguinte... Como que eu vou explicar isso de uma maneira fácil? É que assim, o tecido adiposo, quando ele está em excesso, ele começa a produzir citocinas pró-inflamatórias. Então é como se como se fosse uma doença autoimune, onde o corpo prejudica o próprio corpo. Tá bom. Né? Então, quanto mais tecido adiposo você tem, passando do limite que o seu corpo foi programado para ter, você começa a se auto-inflamar, cada vez você se inflama mais. Por isso que, como com a nutrição, o que a gente faz? Que provavelmente é o que o seu nutricionista faz. Ele te promove uma dieta anti-inflamatória, porque a gente luta contra isso. Então, o excesso de tecido adiposo vai provocando inflamação e a gente vai provocando hábitos anti-inflamatórios. Então, exercício físico, dieta balanceada, aeróbico e tá.
Então, é mais ou menos isso. O sobrepeso, diferente da obesidade, ele tá ali na zona de perigo. Tipo assim, tem gente que tem um sobrepeso, toda a parte bioquímica tá ok e tal, parte nutricional, rararara. Tem muito uma questão de biotipo, tem muito uma questão genética, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Então, afinal, a gente tá falando de ser humano, que é todo mundo diferente um do outro. Exatamente. E, na verdade, foi o que a gente estava falando no começo. Essa é a graça da biologia, né? Essa é a graça de ser da área da biologia. Da vida em si, Não existe uma verdade absoluta. Perfeito. Isso... eu sempre gosto de fazer a pessoa refletir, porque hoje na internet tem guru para tudo. E assim, eu sou nova ainda, tenho poucos anos de nutrição, espero ter muitos ainda, mas assim, desde quando eu comecei já se mudou tanta coisa. Tanta coisa que a gente achou que era muito importante não é tão importante assim, e o que a gente achou que não era tão importante assim, hoje a gente sabe que é muito importante. Nunca me falaram de sono na faculdade. Me falaram muito pouco. Tudo que eu sei de sono eu aprendi depois. Caramba. Então era assim, é importante. Hoje a gente sabe, é muito importante. Então, essa é a beleza das biológicas, né? É uma ciência mutante, mutável o tempo todo, assim. Me fala, já que a gente falou da parte de perder foco, de estar baixo a atividade cerebral e tudo mais. Tem alguns alimentos que pode melhorar isso? Alimentos, você fala assim, sei lá, maçã pode melhorar. Tem algum cardápio desses alimentos que pode melhorar a atividade neural? Tem. Enfim. Tem sim. Alimentos, de forma geral, carboidratos de baixo índice glicêmico. O que é isso? São carboidratos que têm uma absorção lenta. Então, normalmente, todos os carboidratos integrais. Porque, como a gente falou antes da insulina, né, da glicose, o que acontece? Quando você come um carboidrato simples, essa glicose é rapidamente absorvida e a insulina é obrigada a entrar, porque a insulina ela é um carreador de glicose para dentro da célula. Então, ela carrega a glicose para dentro da célula para essa glicose virar energia. Tá. Então, isso acontece de forma muito abrupta, depois te dá um pico e uma queda. Então, te dá um bode. Isso tira a sua performance. Quando você come carboidratos que liberam essa glicose devagarzinho, você não tem esse pico. Então, você vai... Tem uma constância, né? Exato. Tá. Então, ponto 1. Ponto 2. Tem alguns micronutrientes que te ajudam muito nisso. O selênio é um deles, por exemplo. Tá? Tem outros suplementos também que podem te ajudar. Hoje a gente sabe que a taurina tem uma ajuda da parte cognitiva maravilhosa. Tem esse aumento de concentração, porém não tem aquele efeito colateral de muita ansiedade que a cafeína nos gera. Então, a cafeína é comprovada há muitos anos que, de fato, ela é ergogênica, ou seja, ela melhora a performance, tanto cognitiva quanto física. Porém, como o ser humano, cada um é um, tem gente que é muito sensível à cafeína. Então, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade média à cafeína. Se eu tomar... O que seria sensibilidade média? Sensibilidade média é o quanto ela afeta o meu organismo. Tem gente que toma o café o dia inteiro... E dorme que nem uma criança. E dorme que nem uma criança. Vírgula, tá? Porque hoje a gente sabe que a meia-vida do café é altíssima, então ela demora muito para sair do organismo. Tá. Então, por mais que você ache que dormiu, nem sempre você chegou num sono profundo. Que é, de fato, o sono que a gente precisa chegar para poder atingir aí todo esse descanso necessário. E é um tempo curto esse sono profundo, né? É um tempo curto. Não é uma coisa que você vai permanecer ali, sei lá, 5 horas. Não. É um período de 30 minutos, 40 minutos, se eu não me engano. Um pouco mais. É um pouco mais? Então, assim, você não chega nesse sono REM que a gente fala, né? São várias fases. Eu até te aconselho a trazer alguém especialista nisso para falar, porque é muito legal. Eu não sou especialista, eu sou só uma fuçona que adoro ler sobre. Tudo, né? Tudo. Eu adoro estudar. Uma nerd nata. Mas, assim, tem todas essas partes que a dieta pode te ajudar. Carboidrato, selênio, a taurina. E essa cafeína, ela deixa a gente agitada. Então, eu que já sou ansiosa, se eu tomo muita cafeína, começa a me dar taquicardia, tremedeira, uma inquietude. E aí, você perde o objetivo, que é te deixar
focado. Porque daí você passa da dose, então é muito pessoal. Você tem que ir testando e vendo o quanto que até quando essa cafeína te gera foco e até quando ela te gera inquietude. Tá, isso é com testes e tudo mais, mas tem exames para isso que dá para identificar? Tem exame. Hoje a gente tem teste genético, né? Que chama uma parte da nutrição que é nutrigenoma, que analisa de fato o genoma, o DNA. E aí lá nesse teste você consegue ver o quão sensível você é à cafeína e várias outras coisas. Assim, é perfeito, é o que a gente tem de mais top hoje em dia. Porque você pega todo o relatório da pessoa. Tudo. Porque, por exemplo, a biologia, ela usa padrões de prescrição geral, né? Então, a gente vai lá, pega uma amostra de 100 pessoas, de 1,70 m, 70 quilos, e chega que, sei lá, você precisa de 70 miligramas de magnésio dia. Isso, 80% dessas pessoas. Então, a diretriz vai lá e fala, olha, seu paciente precisa de 70 miligramas de magnésio dia, por exemplo, tá? Quando você faz o teste genético, você sabe exatamente quanto de magnésio você precisa. Você. Especificamente. Então, você sai de uma orientação generalizada ou de um diagnóstico de exclusão, que normalmente a gente usa muito para descobrir o quanto aquele paciente... Que é a mesma coisa da cafeína que eu acabei de falar. Sim. Então, é um diagnóstico de exclusão. Por quê? Você toma uma xícara, vê como se sente. Toma 2, vê como é que se sente. Toma 3, toma 4. E vai avaliando. Né? Agora, com o teste genético, não. Sai lá. Tum. Quanto é a sua sensibilidade à cafeína? Porque tá lá no teu DNA. Entendi. Entende? Então, isso é muito legal. Só que é um teste que, obviamente, é muito caro e não é tão acessível a todas as pessoas e tudo mais. Assim, quem que pode procurar? Quem que, assim, precisaria de um teste desse para melhorar? Claro, todo mundo, né? Mas, assim, especificamente tem pessoas com certo tipo de doença ou certo tipo de dificuldade que precisariam buscar isso? Quando a gente pega pacientes com doenças perigosas muito cedo, eu acho que são as primeiras pessoas que a gente indica fazer o teste. Tá? Quais seriam essas doenças Por perigosas? exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem um problema de retorno venoso muito grave. Então, assim, ela é muito nova, ela é mais nova que eu, uns 4 anos, e o retorno venoso dela já era muito ruim, enfim, como se fosse de uma pessoa, assim, bem mais velha. Então, ela, como nutricionista, ela fez faculdade comigo, ela foi atrás desse teste, porque aí ela vai saber exatamente o quanto de cálcio, quanto de sódio ela pode consumir para ajudar essa patologia, para que no futuro ela não tenha um problema gravíssimo. Entendi. Então, quando a gente pega essas particularidades assim muito muito cedo na vida da pessoa, né, que pode trazer um prejuízo muito longo, normalmente a gente vai ficar com essas coisas quando a gente vai ficando mais velho, porque a máquina vai falhando mesmo. Natural. É natural. O que a gente faz hoje, mais novo, é uma prevenção, uma promoção de saúde, para que você chegue lá o melhor possível, né? Tá. Então, quando essas coisas aparecem mais cedo, a gente aconselha fazer o teste. Boa. E, assim, a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse a respeito, que a gente falou sobre processos e, enfim, de chegar num objetivo. Você trabalha com objetivos e metas com os seus pacientes. Sim. E isso é natural. Você não vai querer um paciente, assim, para o resto da vida com a mesma dieta. Ele mudando a dieta dele para objetivos diferentes. Você, Camila, você competitiva. Como é que você motiva ou como é que você trabalha essa questão da pessoa gostar do processo ou dar a importância para o processo? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu sei que eu tenho sobrepeso, isso é visivelmente, você que está me ouvindo aí, é visivelmente. Eu sei que eu preciso melhorar essa parte, porém não entra num estado de prioridade para mim. Isso eu sei, é minha consciência já me falando isso. Como é que você trabalha essa questão do processo com os seus pacientes? Então, na verdade, você já me deu a resposta. Tá vendo? Então não adianta eu ter pergunta, né? Porque assim, o que eu faço eles entenderem,
A questão do processo é o seguinte. Eu preciso que o paciente entenda por que ele está fazendo o que ele está fazendo. É simples assim. Enquanto isso não for uma prioridade para ele, não vai haver mudança. Isso aí me pega. E você acabou de comprovar isso para mim. Eu acho que eu não sei se eu sou um bom, o meu nutricionista vai ficar meio puto comigo, porque eu não sei se eu sou um bom paciente para ele. Não porque é uma questão... eu tenho consciência disso tudo. Eu tenho consciência. Vitão, tá com sobrepeso. Então, tu precisa ir na academia. Tu precisa comer direito. Eu sei de tudo isso. Eu falo, mano, beleza, eu preciso. Só que chega uma hora que você fala assim, mano, mas não é uma prioridade, assim, prioridade. Mas Sei você que tem eu tô que falando entender... de saúde. Então. Eu tô falando de saúde. Você tem que entender o porquê que isso não é uma prioridade para você. Falta de tempo. Falta de tempo é uma desculpa muito grande para falta de prioridade. Vai começar uma DR aqui de amigo, né? Vai começar... É o seguinte. Se eu falar para você que o treino é uma prioridade para mim. Tá. Então a gente tem que acabar o podcast em 3 minutos. Quando eu cheguei aqui, eu falei que eu tava corrida, tudo mais. Tararara. Se você perguntar para mim, Camila, quantas vezes você treinou semana passada? E eu falar que eu não treinei nenhuma, você concorda que o treino não é uma prioridade para mim? Concordo. Então. Você treinou quantas vezes semana passada? 3. Parabéns. Então, tempo é total prioridade. Sim. Total prioridade. Porque, assim, apesar de eu ter a vida extremamente corrida e tudo mais, o treino é uma prioridade para mim. Eu fecho 1 hora, 1h30 da minha agenda de pelo menos 4 vezes na semana. E pode ser o Papa que me ligue e fale, preciso de você 3 da tarde na terça-feira. Eu não vou. Aí a gente vem na disciplina. Eu não vou, porque é o meu horário de treino. Parabéns. Entendeu? Entendi. Porque é uma prioridade para mim. Então, a gente tem que sair desse prazer momentâneo e a gente volta na parte cerebral de novo, volta em centro de recompensa de novo, por conta disso. Se isso não se tornar uma prioridade para você, é porque ainda não é. Se você não teve uma mudança efetiva ainda, é porque não é prioridade. E aí você tem que entender o porquê não é prioridade para você. E por que você pode ficar de lado em detrimento de outras prioridades. Sendo que você precisa estar bem para fazer qualquer outra coisa. Não preciso falar mais nada não, né, Fernanda? Acho que eu tenho que ir pra academia saindo daqui. Inclusive, vou treinar contigo. Então, na verdade, esse é o ponto. E é essa reflexão que eu faço eles terem. Sim. A cada consulta. Lógico que não tão brava assim, tão agressiva. Porque eu entendo que é um processo. Mas eu motivo os meus pacientes, eu não gosto de motivação. Eu gosto que eles entendam o porquê que eles estão fazendo o que estão fazendo. Porque aí sim faz sentido. Porque você não faz uma coisa por fazer. Ninguém tem tempo hábil hoje. Eu vou fazer porque... vou fazer. Por não. Capricho, né? Por capricho. Não existe isso. Você faz por um motivo. Até assistir Netflix, você faz por um motivo. Porque você quer relaxar. Você quer um ócio. Então, você faz por um motivo. Sim. Se você não tiver um motivo plausível para estar abrindo mão de coisas que você gosta e que te dão um prazer momentâneo, você não vai conseguir fazer. É isso. Eu tô apanhando muito ultimamente nos podcasts aqui. Desde que a Fernanda veio aqui, ela já é o segundo que ela veio e eu tô apanhando pra caramba. Mano. Bom, a gente tá caminhando pro final. Eu tô desnorteado agora aqui. Putz. Dei um nó no seu cérebro. Agora ferrou, irmão. Não sei nem o que eu faço mais agora da vida. Tem que trabalhar hoje? Acho que tem ainda. Acho que eu tenho que ir no supermercado, comprar minha dieta, treinar, organizar minha geladeira. Uma coisa assim que mudou, o lado positivo. Não tem besteira em casa. Aí. Não tem. Tipo... Juro, às vezes eu tô com fome em casa, assim, bate uma fome, um sábado à tarde, que você fala, nossa, tô com uma fome. Abre a geladeira. Não tem nada. Nada. É uma mais benção. nada. Aí você abre o armário e você fala, nossa, acho que tá vencido aquele pote de Nescau que tá... Porque não toma também. Sim. Então, tipo, uma das coisas que ajudou a gente, quando entrou eu e minha esposa na dieta, foi não tem besteira em casa. Não Isso. tem, então não dá pra beliscar o negócio. É uma das estratégias que, por mais boba que pareça, funciona muito. Você não vai 10 horas da noite atrás de um chocolate em algum lugar.
Isso é outro ponto, né? As pessoas querem um hábito milagroso, um conselho milagroso. E eu te pedi isso agora. Não. Eu vou te falar eu vou te responder o seguinte. O básico é o básico por um motivo. Porque ele funciona. É um fundamento, né? Tá certo. Princípios. Então, o básico funciona super. Sempre. Show. Então, eu quero que você olhe para essa câmera maravilhosa e mande um recado para os seguidores, para os espectadores. Enfim, que mude a vida deles em algum sentido, pelo menos, que acompanhou a gente até aqui. Bom, deixa eu pensar. Olha, eu acho que... Só vou pedir você falar no microfone, que aí ajuda nós. Isso. Se eu posso deixar um conselho para quem está assistindo treine a sua disciplina, porque disciplina é uma característica treinável. É uma coisa que você consegue treinar ao longo do tempo e ficar bom nisso. Porque nem sempre você vai estar motivado, nem sempre você vai estar com vontade, nem sempre você vai estar num dia bom, mas se você se comprometer a fazer aquilo que precisa ser feito, com certeza você vai atingir seu objetivo. Toma. É isso. Cara, obrigado demais por você ter vindo aqui. Obrigada a você pelo tirado espaço. O seu tempo de prioridades para nós. Eu espero que você tenha curtido esse episódio, tenha gostado muito. Eu gostei pra caramba, apesar de ter apanhado aqui. Mas é assim que é bom. Amigo é aquele que fala que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer ouvir. Isso aí é um clichê, é o básico que funciona. É o básico que funciona. Então, por favor, se inscreva no canal. Se você não é inscrito e está aqui até agora, se inscreva no canal, curta esse vídeo, manda esse vídeo para alguém e acompanha as redes sociais do Eu Odeio Meu Trabalho e do O Victor Godoy. E a Camila, como é que tá no Instagram? Camila NutriChef. Camila NutriChef, porque também isso aí é chefe de cozinha, ó. Só tá devendo minha lagosta, tem que deixar registrado. Bom, beijo pra você e até o próximo episódio.